Ô, Edgar, e aí depois de que você pegou essa cadeira na WBC, que você ajudou a montar e tudo mais, cara, você tem noção que a gente tem o cara que montou, né, todas as regras, ajudou a montar regras do campeonato e tudo mais. Você começou a fazer muito os MCs, né, as apresentações desses campeonatos e tudo mais. E aí você viajou muito país. Muitos países, com certeza. Você viajou para praticamente o mundo inteiro já por conta do café. Na maior parte dos países consumidores, né? Eu vou pouco para país produtor, né? Conheço isso eu não a sabia. África, eu conheço nada. Pouca. Conheço a África do Sul. Mas eu vou muito para os países produtores, vou muitas vezes, às vezes, para os mesmos países, né? Todo ano eu vou para a China 2, 3 vezes, às vezes 5 vezes por ano. Então faço Ásia, Estados Unidos, Europa. E aí eu fico imaginando, você acabou de falar que ele vai muito para a China. E quando deu a pandemia, o que rolou? Conta aí. Olha, como é que foi para você que trabalhava com exportação e tudo mais? Você não podia visitar. Não podia visitar. Foi um momento tenso, né? Eu acho que eu tive um sabático de poder ficar em casa, algo que eu não fiz em 20 anos, né? Porque eu viajava 180 dias todos os anos, Sim. durante 20 anos, metade da minha vida nesses anos foi fora daqui. E com a pandemia eu pude ficar em casa, curtir um monte de coisa, aproveitei meus pais, consegui ver um monte de coisa que me fazia falta, mas que eu nem mais percebia. Mas foi bacana e o contato com os clientes continuou, né? Porque embora a gente não tivesse esse trabalho no dia a dia de presença, mas tinha um relacionamento que já estava estabelecido. E também eu tinha muitos amigos de fora, tinha um grupo que é o que chama Coffee Family, é um grupo que a gente tem de WhatsApp. Então é eu, Sonia Grant, que é da Islândia, tem o Cleófas do México, a Lucemi de Porto Rico, a Antonella e o Lauro da Itália, tem a Rookie da Guatemala, um grupo de amigos muito próximos. A gente se reunia toda quarta e todo sábado durante a pandemia, a gente fazia um Zoom call, tomava um vinho, cara. E aí batia papo, via como estavam as coisas, o que estava acontecendo aqui, o que estava acontecendo lá, como estavam as mortes, o que a gente estava fazendo, quais eram as soluções. Então foi um momento da gente se manter próximo, na mesma distância. Né? Mas foi difícil, foram 2 anos difíceis. E a pandemia fechou também as portas da China, né? Que era um país que eu ia com muita frequência. Você falou que você vai 3 vezes por ano. 3, 5 vezes por ano, né? Então, e dezembro passado eu fui. Eu, como sou embaixador lá do projeto de Yunnan, eu tinha que visitar a região produtora na época de safra. Então eu fui. Só que eu cheguei e ainda a China estava fechada. Tive que ficar 8 dias de quarentena trancado num hotel, como se fosse um presídio mesmo. Foi uma experiência muito legal, no sentido de me dar um tempo também para ver, né, viver aquilo, né, como que eles estavam passando por tudo o que eles tinham passado todos esses anos. Porque se você fosse daqui para Sertãozinho, você ficava 8 dias de quarentena. E se você voltasse de Sertãozinho para Ribeirão, você ficava mais 8. Então ninguém transitava, ninguém circulava. Você não podia na China, nem se locomover nem de uma internamente. Cidade nem por isso que teve toda aquela manifestação, as pessoas se rebelaram, começaram a criar confusão, né, contra o governo, porque já estavam cansados daquilo. Testes diários. Né? Durante anos, eles fizeram testes diários de Covid. Era o teste de garganta, mas nos quiosques oficiais do governo. Então, todo dia, depois que eu saí da quarentena, eu tinha que fazer o teste de Covid. E você tem um aplicativo que te mostrava como era feito pelo governo. Se estava verde, você podia circular, podia ir no shopping, no restaurante, em qualquer lugar que você tinha que mostrar na entrada. Mas mesmo assim, de máscara, tudo? De máscara, tudo restrito. Mas você tinha que ter o código do verde no teu aplicativo. Se você não fizesse e mostrava que você não tinha feito em 48 horas, ficava amarelo, você não entrava mais em lugar nenhum. E como era o teste oficial, se ficasse vermelho, eles te avisavam, vou te pegar às 3 horas da tarde, fica na sua casa, e levavam e confinavam, né? Então foi muito difícil para eles esse período. E eu saí dali e fui para Yunnan. Depois de 3 dias acabou essa restrição que existia, né? Eles abriram as portas, falaram chega. Não tinha muito voo, mas com essa liberação o número de casos aumentou rapidamente. Absurdamente. Não tinha nenhum caso na empresa. Quando a gente saiu e foi para Yunnan, em 3 dias já tinha 182 contaminados. Jesus. E as notícias, o governo dizia, não pegue nessa primeira leva, porque vão ser 2 milhões de mortes e 800 milhões de contaminados. Caramba, cara. E aí meus pais ficaram muito preocupados, começaram a me pressionar para sair. Né? Eu tinha que ficar 30 e poucos dias, acabei ficando
um pouco menos, uma semana antes, eu consegui sair pela Tailândia. E fui embora pela Tailândia porque era a única maneira que eu tinha de sair. Existia 15% dos voos só para a China. Todos os voos tinham sido cancelados, né? Então foi interessante também que eu conheci a região produtora na Tailândia, que me surpreendeu, as montanhas ali onde eles têm cafés a 1.600, 1.700 metros de altitude. Eu não sabia que a Tailândia plantava café. Acabei de descobrir. Produz bons cafés, eles têm geisha. E é incrível que porque a Tailândia é muito plana, né? Mas nessa região de montanha, ali onde eles têm cafés, a preocupação é a manutenção das famílias no campo. Então, ali eles têm essas pousadinhas, às vezes chalés, 4 quartos, muito charmosos nas fazendas, onde eles recebem as pessoas, é uma renda extra que entra para as famílias. E tem cafeterias que não deixam nada a desejar para nenhuma cafeteria das melhores do mundo. Olha que legal. Lindas, lindas, aquelas Imagina você tomando café de manhã no pé da montanha na Tailândia. Não, lindo, gente. Vocês não têm noção como são bonitas essas lojas. Eu fiquei encantado. Então foi bacana. Tive que sair fugido da China, fugindo da Covid. Embora eu já tivesse pego 2 vezes, né? Mas você já tinha pego? Eu já tinha pego. Peguei uma vez, depois do Ano Novo, quando eu estava indo para Dubai. Eu lembro uma vez que você foi na maré, ele foi na maré com o carro, com o vidrinho mesmo. Joga aqui. Me entrega, eu acho que tô com Covid. Só me entrega o café. Só me entrega e vai embora. E fui embora. Vício, né? A gente fica viciado a tomar café da Maré, né? Não. Os caras e, gente, assim, falando de Maré, só para falar uma coisa importante para mim, é o acolhimento, né? Eu vou lá, eu me sinto em casa, sabe? O Zito e a Mari são pessoas maravilhosas. Obrigado. E então eu me sinto da família. Então eu chego lá sempre com a maior felicidade. É um lugar que eu tô sempre contente, os meninos, o Rafa, todos eles são super carinhosos. E isso faz diferença no serviço. Né? Acho que o atendimento é o mais importante para mim. Esse ser humano acabou de voltar de São Paulo e ele tava falando de atendimento de cafeteria lá. Nossa. Não discorra. Eu sei que você tem nome pra falar. Eu não dou nomes, mas assim, é um desperdício de oportunidade, cara. Verdade. É a maior tristeza que eu tenho. Né? O cara não consegue encantar igual aqui, né? Encanta. Exato. E assim, a pessoa... eu tudo bem, eu vou continuar tomando café. A gente teve essa conversa com o Polilo. Teve. Se a gente é mal atendido no lugar, você continua tomando café especial. Agora tem gente que não volta, né? A pessoa que deu a primeira oportunidade para aquele lugar... Principalmente esse pessoal, esse público, né? De uma classe AB, que é uma classe mais exigente, né? O cara quer ser bem tratado, ele espera isso, né? Na xícara mais cara que ele tá pagando. E a promessa sobe de nível. O lugar te promete algo que a bebida não entrega. Isso é triste. É verdade. Porque você eu já fui em cafeteria em São Paulo que ele falava de um sensorial de café, entregava outro, do terceiro não entregava nada, e é normal. E para ele está tudo bem. E é incrível. O Edgar fala esse negócio da maré e tudo mais, tal. Mas a gente ali, não sei, a gente preza por uma coisa que é tipo assim, se eu te falar que esse café tem limão siciliano, eu vou tentar ao máximo te entregar pelo menos isso. Pelo menos um, sabe? Pelo menos um. De todos os sensoriais que a gente coloca. Então, por exemplo assim, quantas vezes o Edgar já não me levou café na cafeteria e falou assim, faz esse café aqui que eu trouxe pra gente beber. Aí eu vejo as notas sensoriais e bate. Entendeu? Bate, a gente vai fazer, bate. Porque, querendo ou não, Edgar sabe, eu fiquei 4 anos atrás de um balcão. 4 para 5 anos atrás de um balcão. Eu treinei o Rafa pra estar onde ele tá hoje, assim, não que eu me gabe. Não, nossa, eu treinei o barista. Não é nem isso, mas tipo assim, o Rafa entrou na maré, inclusive o Rafael estará aqui no próximo episódio. Estará. Né? Então, eu treinei o Rafa pra ele passar um pouco do que eu tinha desse amor. E o Edgar, quando vai lá, acho que ele sente exatamente isso. Exatamente. Sabe? É o mesmo carinho, né? É o mesmo carinho. E assim, quando eu tô lá, eu ainda faço questão de fazer café. Eu gosto de ir na mesa fazer café. Eu acho que eu vou ser aqueles velho barba branca aqui. Ô moço, pelo amor de Deus, sai da minha mesa. Vai não, embora, mas eu só quero fazer um café. Eu só quero fazer cafezinho. Sabe essa coisa assim? É mais ou menos isso, entendeu? Porque eu gosto de atender. Eu gosto de atender o público. Eu lembro quando eu fui pro campeonato de Brewers... Sabe a história que você chamou? Eu queria que alguém me julgasse como um juiz, provasse meu café. Você me chamou. Eu chamei o Edgar. E o Edgar provou 2 extrações. E a pessoa é tão polida que ele falou assim... Esse daqui eu gosto menos. Esse eu gosto menos. Horroroso. Eu não espero nada diferente dele. Eu vou te fazer essa pergunta uma vez, eu nunca mais vou fazer. De 0 a 10. Ai, meu pai. Ele passa do 5? Passa. Pra cima do 5? 8 no mínimo. Sério? Sim.
Muito bom, tá muito bom. Não faz isso, você tá criando um monstro. Não é, a gente tem que falar. Se a pessoa fez um bom trabalho, ele tem que levar o mérito, né? Porque isso acho que isso tem. põe a pessoa eleva a. Não, acima de 5,5 para mim era 10, assim, tá? A decisão lá no campeonato entre vocês dois foi uma coisa assim, eu puxando para um lado. Eu puxando para o lado, o Edgar puxando para um lado. Eu e o Fernando falando outra coisa, a Bruna falando mais uma, e a gente tentando decidir quem que ia passar pra semi. Porque ela tava extremamente era uma coisa assim, eu gosto mais desse porque não tinha... A gente começou a entrar em gosto pessoal, falou assim, tá, qual que você gosta? E eu nem quis usar o meu voto de Minerva, falar, não, é este, porque eu preferia, enfim, tentar convencer. Não, mas foi eu acho que foi uma coisa muito massa, porque assim, eu não era pra ser juiz, tá? Tava na final, você não tava na final, tava o Guilherme e o Japa. Sim. Tava sentado Bruna, Edgar e o Fernando. Eles não entravam num consenso. Eles viraram pra mim e falaram assim, prova, por favor. Eu provei e falei, não sei. Não, então senta aqui, vamos discutir. Nós somos as pessoas que têm que saber. Exato. E a gente começou a discutir. A gente começou a ver a apresentação, começou a pontuar onde as coisas. Onde você tira um pontinho. Exato. Porque foi muito bom. Exato. Eu acho que foi uma das melhores competições de Coar que eu já participei, foi a que rolou na Maré. É do recebam. Eu tô... Recebam. Fica quieto. Ô, Edgar,